Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 31. O capítulo é de 24, da identidade dos espíritos. Exige-se nossa presença, nós pedimos desculpa a você, até para uma melhor desenvoltura nos trabalhos. O meu neto é óbvio, tem dias que ele excede no medicamento para dor de cabeça. Então, se não fôssemos nós nesse momento, obviamente estaria dormindo. Então, foi necessária a nossa presença. Então, nós estávamos tratando, no vídeo anterior, a respeito de Nostradamus. Tratando a respeito de Pai de Santo, de Buenas Dichas. É preciso entender, queridos irmãos, com todos os respeitos, esses seres todos são obsidiados, com todo o respeito que merecem. Nós tratamos com todo respeito, nunca, através de suas previsões, fez lá uma previsão onde alguém pudesse se beneficiar ou beneficiando a humanidade, como, por exemplo, o câncer, a vacina, a cura para o câncer vai ser descoberta. Então, esse é feitio de espíritos obsessores, toda previsão negativa contra a humanidade, que só traz, com todo perdão a colocação, que só traz desgraça à humanidade, isso não condiz das leis divinas. Isso é uma forma como se comporta espíritos das trevas. Porque os espíritos das trevas, eles é quem de fato se preocupam em amedrontar cada vez mais a humanidade que já vive amedrontada. Os bons espíritos não. Em vez deles amedrontar, eles acalentam. Eles procuram apaziguar, amenizando o sofrimento da humanidade com paz, com amor. Então, observe, as pessoas recorrem a estas pessoas que jogam cartas, leem as mãos com todo respeito. Quase sempre as pessoas ouvem o que não presta. Mas são tantas coisas que não prestam, com todo respeito, para que ir em busca dos embustes e dos charlatões? Pobreza de espírito da humanidade. Pobreza de espírito. Os bons espíritos, eles, contrário, agem. Eles anunciam a boa nova. Como nosso Senhor Jesus Cristo anunciou 2000 anos atrás, prometeu 2000 anos atrás, o Consolador prometido por ele, que se firmou na terra 18 de abril de 1857. Esse divisor de águas, esse que remonta as causas,
Agora, espíritos imperfeitos, eles vivem anunciando jogatina aqui, jogatina ali, adivinhando o jogo do bicho, vai dar o cabrito, vai dar o pato, vai dar o peixe. Não sei se tem peixe no jogo do bicho, né? Não sei. Eu não entendo essas coisas. Vai dar o mosquito, vai dar o pernilongo, vai dar a lesma. Isso não é coisa de espírito evoluído. Isso é coisa de espírito atrasado. Isso é coisa de obsessores. Isso é coisa de médios obsidiados. E o pior é que tem muitos que caem nessa. Aí você pode me dizer, mas vó, se Nostradamus, então, foi um obsidiado, se tudo que ele disse significa que é apócrifo, porque tudo que ele disse é apócrifo, é tudo mentira, é inexistente, não condiz com as leis divinas. E interessante que muitos acreditam, mas nós não estamos aqui para discutir quem acredita, quem não acredita, que deve acreditar, que não deve acreditar. Isso é um estudo para que cada um raciocine. Deus é amor. Deus não é desgraça, queridos irmãos. Perdão desses termos, mas se faz necessário. Aí você pode me dizer assim, bom, mas vó, e o que a senhora tem a respeito, o que a senhora tem a dizer a respeito de João o Evangelista na ilha de Patmos, quando escreveu o Apocalipse? Olha que pergunta maravilhosa. Eu mesmo me faço a pergunta. Eu mesmo respondo. Olha que delícia. Na verdade, o que significa Apocalipse? Eu garanto que você não sabe. Apocalipse significa revelação. Só que quando o clero apossou-se dos apocalipses, do Apocalipse de João o Evangelista, que eles leram o Apocalipse de João Evangelista. Olha para você ver. Eles perceberam que se eles colocassem em prática o verdadeiro Apocalipse de João o Evangelista, o clero, o catolicismo se desmoronariam. Você sabia disso ou não? O Apocalipse chama-se revelação. Quando o clero, quando eles tiveram em mãos o Apocalipse de João e que eles se inteiraram na íntegra, eles chegaram à conclusão que se eles divulgassem na íntegra o catolicismo, seria destruído. Por que seria destruído? Porque na íntegra, tudo no Apocalipse condizia com os desígnios das leis divinas. E seguir naquela época os desígnios das leis divinas é o mesmo que andar na mendigança. Você sabia disso? Então, sabendo que os alicerces iam demolir, como os circos de Roma todos se demoliram,
Onde estão os gladiadores hoje? Onde estão aqueles homens truculentos? Onde estão aqueles soldados romanos? Aqueles imperadores? Onde estão os Césares? Viraram tudo pó fisicamente. Os espíritos penando. Então eles perceberam. Não. Nós temos que respeitar o Apocalipse do João Evangelista. Mas no primeiro concílio, nós vamos modificá-lo todo a nosso favor. 100% a nosso favor. Porque a humanidade nós devemos mantê-la com o cabresto preso na rédea. Enquanto a humanidade estiver com o cabresto na boca e sendo conduzida por nós pelas rédeas, nós não precisaremos trabalhar nunca mais na vida. E além do mais, receberemos os nossos salários, teremos nossas basílicas, os nossos cofres sempre cheios de tesouros. Dessa forma aqui, nós vamos ter que doar até a roupa que nós vestimos. Não, de forma alguma. E por isso, no primeiro concílio que houve, o Apocalipse de João foi modificado 99,9%, ficando de acordo com os dogmas da doutrina católica. Porque você observa, o Apocalipse prega exclusivamente desgraça. É dor, é sofrimento, inferno, prostituição, prega tudo isso. Prega o pecado. Mas existe a salvação lá no Apocalipse dos dogmas do catolicismo, que livra aqueles que pagam corretamente o dízimo. Que esses que pagam o dízimo vão para o céu. Ou você não conhece o Apocalipse do catolicismo. E aqueles que não pagam o dízimo vão para o inferno. Então você tem duas opções. Ou você paga o dízimo e vai para o céu, ou você não paga e vai para o inferno. Você acha que João, ele escreveria isso? De forma alguma. Tanto é que no ano de do ano de 1090 e poucos, 1190 e poucos, João retorna a Assis, numa cidade na Itália, e ele tentou de toda forma mudar os conceitos distorcido pelo anticristo que encontrava-se no corpo físico. E por incrível que pareça, Francisco de Assis, mesmo enviado por nosso Senhor Jesus Cristo, ele tentou modificar o Apocalipse, que ele nada mais na condição de Francisco de Assis, mas na existência anterior como Francisco, como João o Evangelista,
Francisco de Assis não conseguiu modificar. Por que ele não conseguiu modificar o Apocalipse? Porque ele encontrava-se entrelaçado aos desejos do orgulho, do egoísmo financeiro, do clero. E mexer no Apocalipse, banir o Apocalipse, é banir o alicerce do catolicismo na face da terra. Aí você pode me dizer, mas por qual motivo, tratando-se deste assunto neste momento? Ora, mas é de extrema importância. Os bons espíritos só dizem o que sabem, calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo ou desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Eles não se preocupam com a verdade. Nós estamos falando do Apocalipse aqui. Nós estamos falando de Nostradamus. Nós estamos falando dos pais e santos, dos médios irresponsáveis, das pessoas imprudentes, irresponsáveis, sem cultura. Nós estamos falando de todo. O esmiuçamento é um conjunto. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Desde que ele se dê por ser um espírito esclarecido. Reconhece-se ainda os espíritos levianos, pela facilidade com que predizem o futuro. Você conseguiu entender agora Nostradamus? Você conseguiu entender a farsa que montaram em cima do Apocalipse? Você consegue entender agora a farsa que há por detrás dos pais de santo, dos buenas dichas e de todos os seres irresponsáveis? Você consegue? Não somos nós quem estamos dizendo. Nós estamos apenas prestando um trabalho de esclarecer o que muitas pessoas não conseguem enxergar por falta de raciocínio. De forma que fazemos essa gentileza às pessoas. Observem. Reconhece-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro. O que é predizem o futuro? O que é predizer? Prever. Predizem. Prever. Predizerem é o mesmo que prever. Presciência. É a mesma coisa. E precisam fatos materiais, eles precisam de fatos materiais, de que não nos é dado ter conhecimento. Eles precisam. Então, por exemplo, Nostradamus, mas apesar que Nostradamus, ele disse que no século X, por exemplo, assim, nos Estados Unidos, uma catástrofe muito grande ia ocorrer e que milhares de pessoas viriam se sucumbir. Mas qual o motivo de predizer uma catástrofe, sendo que esta catástrofe encontra-se inserida nos regulamentos dos desígnios das leis do Criador, já que todos nós nos encontramos
inseridos no mundo de resignação e de provas, que nada foge os desígnios das leis divinas, previsão só seria cabível se não estivesse inserida na programação reencarnatória do indivíduo, principalmente coletiva, e que em dado momento prediz alguém que o avião cairá, e o avião cai, e analisando na íntegra, aquele acidente não constava na contabilidade divina que tivessem que passar por um desastre coletivo. Um dia nós deparamos com um pastor evangélico que ele dentro do avião, antes do avião levantar voo, eu não entendo esses termos, vocês me desculpem, porque o meu processo é levitação, eu não entendo de avião. Mas antes do avião levantar voo, Deus, essa é a história do pastor, Deus lhe apareceu e lhe disse: meu filho, saia do avião. Saia, porque você é um meu discípulo. E ele saiu. Mas lá fora, ele interrogou. Depois que ele deixa o avião, ele interroga o pai. Mas isso é verídico. Nós não mentimos, nós não inventamos histórias aqui. Se você procurar no canal de televisão, nesses canais de comunicação, você vai encontrar o relato do pastor. Mas, pai, mais de 200 passageiros. E o Senhor, por que o Senhor trouxe ao meu conhecimento para me deixar o avião? Porque todos eles vão sofrer um acidente. E nenhum vão se salvar. Mas por que, pai, o Senhor me salvou? Porque só você é que segue os meus desígnios. E eles, porque não segue os meus desígnios, eles não são meus filhos. Olha que absurdo. Mas pode ter certeza, Cid, que aquele espírito não é Deus. Era um obsessor, era um espírito das trevas. Aquele pastor não estava conversando com Deus, ele estava conversando com o demônio, vamos usar esse termo. É um espírito das trevas, é um médio, aquele pastor era um médio obsidiado. Pois bem, final da história. O avião levantou o voo e foi embora. Chegou no destino final. E não é que Deus disse, pegue o voo X, meu filho. E não é que o voo X caiu e matou o pastor? E aí, o que você me diz? Onde é que está as trevas? Onde é que está a providência divina? Ali. Então as pessoas não raciocinam. Então olha, observa para você ver. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória,
todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Então, quantos pais de santo diz assim aos teus candidatos: pague X, porque eu te coloco nesta cadeira política. Pague X. Quantos buenas dichas? Pague X, que eu vou provar que o teu esposo está te traindo, que a tua esposa está te traindo. Isso condiz com os desígnios de Deus. Deus é amor. Na verdade, nós dizemos aqui que Deus é amor, mas Deus não é amor. Você sabia que Deus não é amor? Porque nós não podemos limitar Deus no amor. Deus está além do amor. O amor é um atributo que, se podemos dizer que é um atributo de Deus, não sei, mas é um atributo, porque nem dizer que Deus é detentor de atributo nós não podemos dizer, porque Deus está além dos atributos. Por isso que devemos ficar muito atentos, queridos irmãos. Para mim foi um prazer imenso poder estar aqui, rogando a Deus e a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que nos cubra com o teu manto sagrado. Até a próxima vez. Irmã Leontina.